Oi pessoal, vamos iniciar mais uma aula nossa, hoje sobre a questão da coesão e da coerência textuais. Esses dois pontos, eles são muito importantes, eu diria que eles são fundamentais na estrutura, na organização de qualquer texto que vocês queiram construir. Inicialmente, quero falar da diferença entre essas duas palavras, o que vem a ser coesão, o que vem a ser coerência. A coesão, ela tem muito a ver com a organização das palavras dentro do texto e a organização dessas palavras dentro do próprio parágrafo. Como eu faço a tessitura do meu texto? De que advérbios, de que conjunções, de que preposições eu vou fazer uso para que o meu texto possa ser construído, ser bem organizado, para evitar que ele seja muito repetitivo. Então, isso tem a ver com a coesão textual, a organização das palavras. A coerência não. A coerência, ela se faz de uma maneira mais profunda. Ela tem a ver com o sentido propriamente do texto, da mensagem, de como você faz uso das suas ideias para colocá-las em cada um dos parágrafos, em cada um dos pontos a desenvolver. Então, prestemos atenção, gente. Quando vamos escrever, nós fazemos escolhas de palavras, de ideias, de desenvolvimento dessas palavras e ideias. Enquanto você vai construindo o seu texto, você vai fazendo escolhas de alguns pronomes, de alguns advérbios, de algumas preposições, conjunções, para você poder organizar o seu texto. E é importante aqui, eu alerto vocês para a não repetição de uma mesma conjunção. Isso deixa o seu texto vazio, empobrece. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você vai juntando essas ideias, você vai dando uma coesão a essas ideias com palavras muito repetitivas. E nesse ponto, quando você é repetitivo, você tira a riqueza, a dimensão do seu texto. Então, coesão tem a ver com as palavras. É o meu ponto forte nessa aula, que você aprenda a fazer a diferença entre a coesão e a coerência, para podermos nos debruçar sobre outros textos que iremos construir depois. Mas agora eu preciso que vocês entendam. Coesão tem a ver com o uso das palavras, com o uso das conjunções adequadas. E a coerência tem a ver com a organização dos sentidos, ela é mais ampla. Vejam bem, você começa a falar sobre os problemas da saúde pública no Brasil, por exemplo. E aí você fala o primeiro parágrafo, traz os pontos difíceis, os pontos negativos, os hospitais, a questão dos médicos. E aí você vai continuando no seu texto, no segundo parágrafo, você também fala, você deve dar uma continuidade, um aprofundamento sobre o assunto. Assim você estará sendo coerente, até você chegar à conclusão do seu texto. Então, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão do seu texto, você deve trabalhar assuntos que tornem o seu texto coerente ligados à questão da saúde pública. Veja um exemplo. Imagine, você vai escrevendo sobre a saúde pública no Brasil, uma situação totalmente absurda. De repente você vai... Olha, eu gosto muito de chocolate. Chocolate é um alimento que me deixa animado, que ativa as minhas células, que me traz uma energia. Ô, gente, você deixou de ser o quê? Coesivo? Não, você deixou de ser coerente. Você pode estar utilizando todas as conjunções e preposições de uma maneira correta, mas você fugiu do assunto central do seu texto. Então, você deixou de ser coerente. Então, coesão, novamente, coesão é a parte ligada à organização das palavras dentro do texto, a construção das frases e parágrafos. E a coerência tem a ver com a organização do sentido, com a forma como você conduz as ideias do seu texto. E olha, gente, eu quero tornar claro aqui, chamar muita atenção de vocês. É aí que muita gente se perde quando vai construir um texto, por exemplo, em um concurso, no próprio Enem.
vocês alunos que gostam muito de participar da seleção para alunos do IF, a gente percebe o quanto vocês se perdem nessas escolhas que vocês fazem. Vocês não compreendem que a escolha de uma palavra pode mudar o sentido do texto. Vejam bem, eu vou à festa e minha irmã estará lá. Vejam que eu utilizei a conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Eu apenas estou utilizando de uma forma coesiva, juntando, usando uma liga, porque eu não quero deixar as minhas frases separadas. Eu vou à festa, minha irmã estará na festa. Eu vou à festa e minha irmã estará lá. Então, o i é uma conjunção, a palavra que está juntando as duas ideias da frase. Mas eu vou organizar essa frase de outra maneira. Eu vou à festa, mas a minha irmã estará lá. Vocês percebem que há uma mudança de sentido entre essas duas frases? Eu apenas utilizei uma conjunção diferente, mas eu já disse algo diferente. Mas a minha irmã estará lá. Eu vou à festa porque minha irmã estará lá. Ou seja, eu estou mostrando através do porquê, eu estou mostrando a razão pela qual eu estou indo à festa. Então, são duas situações diferentes, o ir e o porquê. Então, essa é uma situação na qual eu estou trazendo para vocês a coesão textual. Lembrem-se, repetindo, coesão tem a ver com a organização das palavras. Coerência tem a ver com o sentido, com as ideias traçadas dentro do texto, para que ele tenha um desenvolvimento e uma conclusão que façam sentido, ou seja, que sejam coerentes. Com a condução desses dois pontos, acerca da construção textual, eu quero que vocês pensem nisso, pensem só isso. O objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem que a gente não pode escrever de qualquer maneira, que a coesão textual tem a ver com a escolha que nós fazemos das palavras que vão ligar uma palavra, uma frase a outra, e a coerência textual tem a ver com as escolhas das ideias e a fidelidade a essas ideias, certo? A discussão dessa mesma ideia dentro do texto. Eu posso usar diferentes formas de chegar a essa ideia central, de traçar, de desenvolver essa ideia central. Agora, eu não posso fugir da minha ideia central, porque senão estarei sendo incoerente. Então, gente, um abraço e vamos às atividades. Não esqueçam de Olá, fazer. pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas online, hoje referente ao terceiro bimestre. Na aula passada a gente falou dois assuntos, um sobre o primeiro bimestre e outro sobre o segundo bimestre. A aula de hoje é referente ao terceiro bimestre e nós vamos falar das lutas. O que são lutas? São caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizados por dois ou mais competidores. Então, as lutas, elas utilizam essas técnicas de golpe, de agarramento, de derrubadas, e ela pode ser realizada por dois ou mais atletas. Os principais objetivos das lutas: realizar formas diversificadas de ataques e esquivas, imobilização, agarramento, equilíbrio e desequilíbrio, associada a conceito de diversas lutas do mundo, o que a gente falou antes. Ela vai realizar esses agarramentos, essas derrubadas, esses golpes, que é referente a diversos tipos de lutas no mundo. Um outro objetivo é transformar jogos de lutas para conceituar a conquista de objetivo e território, ou seja, tentar vencer os obstáculos.
Os tipos de lutas mais praticados no Brasil: nós temos o jiu-jitsu, nós temos o judô, nós temos o Muay Thai, o boxe e a capoeira. Essas são as principais lutas que acontecem no Brasil. A origem dessas lutas, de onde surgiu essas lutas, a origem dessas lutas. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C. Ou seja, ao longo dos anos e das edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e ganhando particularidades. Claro que no século 7 a.C., a luta era bem menos desenvolvida do que atualmente. Então, foram passando os anos e a luta foi se desenvolvendo e se aperfeiçoando até chegar os dias atuais. As lutas nos dias atuais é encontrada em duas modalidades: a grego-romana e a luta livre. Então, esses dois tipos de modalidade nos dias atuais é a grego-romana e a luta livre. Então, são esses dois tipos de luta. As lutas brasileiras. Quais são as lutas brasileiras? São as artes marciais. Essas lutas que surgiram no Brasil: a capoeira, o morgante jiu-jitsu, o berimbau, o jiu-jitsu brasileiro, o jatidô, a capoeira de Angola, o maculelê, o combate português. Então, essas são as lutas brasileiras. Vamos falar um pouco agora da história das lutas. Então, vamos falar da história das lutas. É uma das atividades esportivas mais antigas, ou seja, a luta é mais antiga do que, até mesmo algumas pessoas dizem que é mais antiga do que o atletismo. São as duas modalidades mais antigas, as lutas e o atletismo. Muito antes de ser considerado como um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registro de lutas em praticamente todas as áreas da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, desde milhares de anos antes de Cristo até hoje. Ou seja, então há registro de lutas desde milhares de anos atrás, ou seja, antes de Cristo até os dias atuais. Os tipos de luta no mundo é o jiu-jitsu, o kung fu, a capoeira, o judô, o taekwondo, o boxe e o muay thai. Então nós vamos falar um pouco do muay thai, que é uma luta que acontece no mundo todo e tem destaque também no Brasil. Há semelhanças de técnica e de golpes aplicados em diversas lutas. Os principais golpes dessa luta, ou seja, do Muay Thai, nós vamos ver que é a guarda, o movimento de esquiva, ou seja, a guarda, que é aquele movimento que já está colocando o braço assim, o movimento de esquiva, de se esquivar, e os socos e os socos. Quais são os tipos de socos? São o jab, o soco direto, o soco cruzado e a open. Então são esses os 4 tipos de soco no Muay Thai, que também é utilizado em outros esportes. Então o soco direto, aquele que é dado diretamente, o soco cruzado, que é o cruzado, e o open. E são esses os principais tipos de soco. Os chutes que é dado com o pé,
tanto com o direito como com o esquerdo. Então também é utilizado em outros tipos de luta. Então por isso que se destaca. O cotovelo básico. O que é o cotovelo básico? O uso dos cotovelos para ataque ou defesa. Você ou dá a cotovelada ou usa para se defender. Então isso aí é o cotovelo básico. Um outro é o clinch, mais joelhada. O clinch mais joelhada. Nessa combinação de golpes, o lutador segura a cabeça do oponente com as mãos e ao mesmo tempo ele dá a joelhada. Ele segura a cabeça do adversário com as mãos e dá a joelhada. Então por isso que diz clinch mais joelhada. Ou seja, o clinch é quando o lutador segura o seu oponente. Então ele segura e dá aquela joelhada. Então por isso que esse é o clinch mais joelhada. Ou seja, ele dá o clinch e mais joelhada. Então todos esses esportes eles têm as suas regras. Todas as lutas ele tem as suas regras. As lutas têm regras. Por exemplo, o jiu-jitsu ele tem suas regras. O judô ele tem também sua regra. O muay thai tem sua regra. O boxe também tem regras. A capoeira, todas essas lutas elas têm regras. A capoeira é originada dos africanos, que o Brasil vivia nas senzalas, eles faziam aquelas danças e aquelas lutas, aí surgiu a capoeira. O boxe, nós não tivemos muito destaque no boxe, mas nós tivemos um grande ídolo, dois eu considero, o Maguila e o Edejof. Edejof foi um dos grandes destaques no Brasil e no mundo, no boxe. E o Maguila, que teve grande destaque também no boxe. Esses dois brasileiros foram os que mais se destacaram no boxe. Uma das principais lutas brasileiras é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma das principais lutas brasileiras. Então a gente diz que nos dias atuais as lutas elas se encontram em duas modalidades, a grego-romana e a luta livre. As lutas de característica brasileira é mais ligado às lutas grego-romanas no Brasil, mas hoje já também o Brasil se destaca também nas lutas livres. As artes marciais, a brasileira é mais aquelas artes marciais, que é a capoeira, o morgante jiu-jitsu, o berimbau, o jiu-jitsu brasileiro, o juatê-do, a capoeira de Angola, o maculelê e o combate, que é português. Então essas são as principais lutas brasileiras. Então a gente viu os principais, a origem das lutas, um pouco da história das lutas nós vimos o que era lutas. E com isso eu queria dizer a vocês que estou deixando no formulário do Google umas questões para que vocês respondam referente ao terceiro bimestre. Teve gente que ainda falta responder do primeiro e do segundo bimestre. Então quem tiver condições, vá na casa de um amigo, que se não tiver internet, e use a internet do amigo e responda essas questões, porque nós também estamos num tempo de pandemia, mas a gente pode também pegar a internet de um amigo, de um vizinho, sem fazer aglomerações e responder essas questões. Então, obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus nos quiser.